Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa 11ª aula de Geografia, estudando em casa. Pegue o seu livro na página 70 e acompanhe comigo a leitura e explicação. Hoje nós iremos falar sobre as ameaças à supremacia estadunidense. Vamos ao quadro do lado. A dinâmica da geopolítica mundial. A situação política mundial e as potências que nela desempenham papel dominante estão sujeitas a mudanças que refletem as transformações econômicas. Ao longo da história, vários estados que impuseram sua hegemonia, ou seja, sua liderança, sua supremacia, seu domínio, sobre outros passaram por crises e foram superadas por outras potências. Da mesma forma, países antes pouco desenvolvidos se tornaram potências regionais. Ameaças à supremacia estadunidense. No ano 2000, muitos fatores contribuíram para alterar a posição dos Estados Unidos como potência hegemônica, ou seja, suprema, mundial. Hegemônica no sentido de ter supremacia, ter todo o poder econômico, ser a mais forte. Entre eles está o surgimento da China como potência industrial e militar. O crescimento econômico chinês reduziu parcialmente a influência dos Estados Unidos no mundo. A ampliação das exportações para diversas regiões do globo possibilitou que a China disputasse mercados historicamente vinculados à economia americana. A América Latina foi uma das regiões onde os produtos chineses passaram a ter grande aceitação. O dinamismo econômico chinês também favoreceu o desenvolvimento de potências regionais, como Brasil, Índia e Turquia, cujas relações entre si se multiplicaram, disputando espaço com os países desenvolvidos em decisões político-econômicas mundiais. Observe no mapa abaixo que muitos dos principais portos do mundo se localizam na China. Aqui você vê no mapa a legenda tráfego de contêineres. A maioria dos portos, ao tanto de bolinha, cada bolinha dessa aqui é mostrando o tráfego de contêineres no território chinês, China. Assim, nos anos 2000, alguns problemas econômicos agravaram-se nos Estados Unidos e o país passou a ser afetado pelo aumento da dívida externa, por déficits comerciais, por problemas no mercado financeiro, pelo fechamento de indústrias em consequência da concorrência externa e pelo aumento do desemprego. Esses problemas, entre outros, contribuíram para que os Estados Unidos e o mundo enfrentassem uma grave crise financeira em 2008, que ocasionou uma relativa redução da influência econômica e política do país no mundo. Crise política. Os Estados Unidos e seus aliados realizaram diversas intervenções militares nas décadas de 80 e 90. Entre os alvos principais dessas ações estavam o Iraque, o Líbano e o Irã. No entanto, o poderio militar estadunidense passou a ser contestado pela emergência de grupos armados nesses países. Inspirados por ideologias diversas, em geral de caráter religioso, esses grupos atuam clandestinamente e costumam realizar atentados de forma inesperada, com bombas e ataques suicidas, a instalações civis, a embaixadas, bases e comboios militares. Por criarem a sensação de terror, esses grupos são chamados de grupos terroristas. Ações terroristas. No ano 2000, aumentaram em diversas partes do mundo os problemas relacionados a esses grupos terroristas. Depois do atentado contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, que aconteceu no 11 de setembro de 2001, em Nova York, os Estados Unidos adotaram uma política externa baseada no combate ao terrorismo e em guerras preventivas, promovendo intervenções militares em países suspeitos de abrigar terroristas. Essa política foi posta em prática com a invasão do Afeganistão em 2001. Em 2003, sob a alegação não comprovada de que o Iraque dispunha de armas de destruição em massa, os Estados Unidos e aliados invadiram o país e depuseram o líder político Saddam Hussein. Aqui você vê a imagem mostrando, as Torres Gêmeas quando elas foram bombardeadas.
A intervenção unilateral do Iraque, desaprovada pela ONU, gerou protestos em todo o mundo. Analistas internacionais avaliam que as intervenções dos Estados Unidos no Oriente Médio possam ter motivado diversos movimentos nacionalistas na região e no mundo que se compunham ao poder hegemônico desse país, ou seja, ao poder total, à supremacia econômica desse país. O principal exemplo é o surgimento, em 2013, do grupo extremista auto-intitulado Estado Islâmico, em áreas do Iraque e da Síria, onde o grupo perseguiu minorias étnicas e dominou populações de maneira violenta. A organização desestabilizou a segurança pública europeia ao assumir a autoria de atentados terroristas na França, no Reino Unido e na Alemanha. O unilateralismo dos Estados Unidos favoreceu a associação entre vários países que buscam aumentar sua participação internacional. China e Brasil, por exemplo, ampliaram suas redes de relações, sem vínculo com os Estados Unidos, tanto em termos políticos quanto econômicos. Mundo tripolar. Vamos à leitura do quadro ao lado. Movimentos nacionalistas. A geopolítica internacional se torna cada vez mais complexa, sob o contexto da globalização, pois as relações econômicas, sociais e políticas dos países se tornaram mais interligadas e interdependentes, ao mesmo tempo em que o mundo se encontra mais integrado. Há a ascensão de novas tendências políticas nacionalistas que reagem contra essa tendência global. Nesse contexto, destaca-se o Brexit, votação popular feita no Reino Unido, que decidiu pela retirada do país da União Europeia, indicando que o Reino Unido busca maior autonomia em relação aos outros países europeus. O mundo tripolar, página 72. A ascensão de alguns países no quadro geopolítico internacional, seja em escala regional, seja em escala global, em meio à supremacia dos Estados Unidos, fez muitos pesquisadores reconhecerem a existência de uma ordem mundial multipolar. Nas 2 últimas décadas, muitos países implementaram acordos comerciais, financeiros e militares, excluindo os Estados Unidos. A exemplo do fortalecimento da União Europeia a partir da década de 90, no âmbito internacional, Alemanha e França despontaram como lideranças do bloco, participando mais ativamente de decisões da ONU e de conflitos armados. Além disso, China e Rússia ampliaram a sua influência no cenário político internacional, provocando mudanças nas relações políticas e econômicas. Os dois países têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, o que lhes dá direito de aprovar ou de vetar as resoluções desse órgão em que se decide a segurança internacional. Desde o início dos anos 2000, ambos têm demonstrado alinhamento nas decisões do Conselho. A ascensão da China. Desde o fim da década de 70, a China vem se modernizando tecnologicamente, ampliando suas relações comerciais e reorganizando suas forças armadas, tornando-se assim uma potência emergente, em surgimento. Também buscou ampliar sua participação internacional, firmando acordos com diversos países. Começou a estabelecer acordos comerciais com os demais países emergentes e com outros de menor projeção no quadro internacional, como Guiné-Bissau e Cabo Verde. As trocas comerciais entre Brasil e China se intensificaram nos últimos anos, e atualmente o país asiático é o maior parceiro comercial brasileiro. A China também mantém investimentos em países submetidos às sanções dos Estados Unidos, como o Irã e a Venezuela, e tem interesses em relações políticas e econômicas na Ásia Central, região produtora de petróleo e gás natural, com tradicional influência estadunidense e russa. Ao lado você vê, né, a influência chinesa cresceu, você vê aqui muito do continente, né, essa influência africana aumentou, o que fez as relações econômicas entre China e os países africanos se estreitarem. Você vê aí na imagem o presidente chinês Xi Jinping
e à esquerda o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. A volta da Rússia à geopolítica internacional. Após a fragmentação do bloco soviético, a Rússia só retomou o crescimento econômico a partir do final dos anos 90, reforçando sua posição como potência regional. Atualmente, Rússia e União Europeia disputam influências sobre o leste europeu, região formada por países que faziam parte do bloco soviético ou de uma área de influência. Além disso, a Rússia busca garantir sua influência sobre as áreas próximas, como a Ásia Central, e ampliá-la para países de outras regiões, como o Oriente Médio. A Rússia exerce sua influência por meio do comércio internacional, principalmente com o fornecimento de combustíveis fósseis. Atividade. Você irá reler as páginas 70 a 72 e vai responder: como o crescimento chinês reduziu parcialmente a influência econômica dos Estados Unidos? 2. Qual foi o pior atentado terrorista sofrido pelos Estados Unidos? Em que ano ocorreu e qual foi o alvo? Terceira, descreva como ocorreu a ascensão, ou seja, o crescimento da economia na China. Terminada a atividade, envie para o meu WhatsApp. Neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa.